Vou dar início o que era para ser feito na célula Arca, né? No Instagram da célula Arca. Mas como eu não consegui, aí falei com o meu líder, o Léo, para que eu possa fazer no meu depois passar para o nosso Instagram da Arca. Então vamos dar o início e com oração. Vamos orar agora. Depois a gente faz uma introdução e vê o que Deus preparou para nós. Tudo bem? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, Senhor. Só o Senhor tem um dom do amor maior, Pai, pela Tua misericórdia e compaixão, Senhor. Estamos aqui. Senhor, fala conosco no coração, Pai, para que podemos sentir a Tua presença, a Tua palavra, o Teu ensino, Senhor. Abrimos nossa mente, Pai, nossos ouvidos, Senhor, espirituais. Agradecemos a Sua presença, Pai. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Que eu seja só um instrumento, Pai. Faz segundo a Tua vontade. E que seja feito, Pai, assim na terra como é no céu, Pai. A Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vou compartilhar com vocês o que foi passado num culto numa quarta-feira e eu achei tão bonito, tão a forma do que até mesmo foi o pastor, nosso pastor Ideci, que passou essa mensagem. Ela mexeu comigo porque a gente fica pensando, né? Uma forma de agradar a Deus, de chamar a atenção de Deus, de uma forma... E cada um tem uma forma de querer, né? Agradar e chamar a atenção dele. Aí o pastor, ele falou em uma palavra bem interessante, que uma das coisas que está em Hebreus. E a gente não precisa, eu pensando que o Espírito Santo, eu vejo isso, como ele falou comigo. Igual muita gente faz sacrifícios, né? Horrores de sacrifício, né? Mas o único sacrifício e o último que foi feito foi Jesus por nós. E muitas pessoas também fazem, andam não sei quantos metros, quilômetros, ajoelhar, ficar em jejum durante vários dias, mas a sua vida às vezes não está correta diante de Deus. Então eu acho que assim, não adianta nenhum sacrifício se você não tiver a vida pautada na palavra do Senhor. E sobre o jejum, por exemplo, tem muita gente que faz uma determinada forma de jejum. Um jejum total, parcial, retirar coisas que gostam. Há várias formas, mas a palavra de Deus também fala que em Isaías 58, 6, vou até ler aqui. O que jejum que realmente agrada a Deus. Mas lembrando que não é esse assunto hoje. Isso é uma forma que eu estou usando aqui para que muita gente usa de vários artifícios para querer agradar a Deus. E um deles é através do jejum. Mas o significado do jejum é que a gente fica sensível à voz de Deus. Eu não estou falando que não deve jejuar. Eu acho que a forma de jejum ela deve ser pautada na palavra, né? E deixar você sensível. É a forma de você falar para a carne que ela não tem domínio sobre você, em si o espírito. E, na verdade, Deus chama a atenção sobre o jejum, um jejum que verdadeiramente agrada a Ele. Eu vou ler só um trecho, aí vocês, numa outra oportunidade, lê com mais para refletir mesmo, para meditar nessa palavra também.
Aí Deus fala assim, ó, Isaías 58:6. O jejum que desejo não é este. O desejo que fala é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vou parar por aqui, que isso aqui foi só uma introdução, eu usei como exemplo o jejum. Mas na verdade todos podem ver que o jejum que agrada a Deus é esse, né? E o jejum que a gente sempre está fazendo e muitas de outras formas, na verdade é tornar sensível a voz de Deus e a palavra dele. Mas vou entrar no assunto aqui e vamos tomar como partida Hebreus capítulo 13, versículo 1. Bom, no início eu falei, né, que há várias formas, né, mas que a gente procura em agradar a Deus. Mas nesse dia, nessa quarta-feira, no culto, o pastor destacou 5 pontos que você tem como agradar a Deus, o que Deus quer que você faça e que aos olhos deles isso é bacana, né? Agrada a Ele. Eu vou ler aqui e depois a gente vai enumerar o que é falado aqui. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 1. Paulo diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Parar por aqui. Então aqui vamos destacar 5 itens aqui, né? Vamos dizer assim. Está no versículo 1. Sejam constantes no amor fraternal. O que é amor fraternal? Eu peguei até um significado muito legal no dicionário. E se diz assim: o amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro,
gerando sentimentos positivo e construtivo, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Então, o amor fraternal ele é tão bonito que ele deixa de fazer, às vezes, um sacrifício para ele próprio, para com o outro, e sim ele agradar o outro, fazer tudo pelo outro. E muitas vezes, nesse significado, eles dizem assim, que geralmente esse sentimento fraternal acontece entre irmãos, que podem também ter afinidade sanguínea ou não. Então, dividir, né, entre irmão de sangue, mas também podemos falar de irmãos em Cristo, né? Então, esse sentimento fraternal acontece tão forte que ele deixa de fazer aquilo que é para ele e faz pelo seu irmão, pelo próximo. Isso é um amor fraternal. É um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse que não seja o fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Então não tem barganha no amor fraternal. O amor fraternal, ele se dedica ao outro, ele não pensa em si mesmo, né? E isso só é um sentimento de dedicação tão exclusiva e absoluta, exclusiva não, absoluta, sem qualquer outro interesse que não seja fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Muitas vezes sentimentos de afeto que ligam as pessoas são decorrentes não só de laços familiares, como o religioso e o patriótico, né? Do pai. Então aqui está uma separação. Esse amor que Deus está falando aqui, ele fala para a gente ser constante nesse amor. Então, vamos esquecer um pouco da gente e pensar no próximo, né? Pensar no irmão. Isso é manter o amor fraternal. O outro item que ele diz aqui fala sobre hospitalidade. É interessante, né? Falar sobre isso no momento que a gente está vivendo de tanta violência, de tanta insegurança. O pastor também destacou o seguinte, a gente não quer dizer aqui que vai todos que chegarem à porta da sua casa você abrigar, você dá hospitalidade a ele, né? Ah, não, vamos entrar. Não é isso, né? É tratar bem aquele que vem, é cuidar daquele que pede, com toda segurança e cuidado. Não podemos receber qualquer pessoa em nossa casa. Está certo, muita gente pensa assim. Mas aquele necessitado, né? A gente também não pode bater a porta. E o faminto? E aquele que é o mal vestido, não. Eu falo do mendigo que necessita, aquele que precisa de você. Você não vai poder ajudar? Isso é hospitalidade, isso é generosidade, né? E vamos cuidar daqueles que estão chegando próximo da gente. A necessidade do outro, aí voltamos no amor fraternal. A necessidade do outro, ela tem que se priorizar. Ela tem que dar, a gente tem que dar prioridade. Não estou falando que esquecer totalmente da gente mesmo. Mas a gente tem que ter esse amor fraterno. E dentro disso, a hospitalidade para fazer dessa forma, né? E um outro que ele falou aqui, eu achei muito interessante e mexeu bastante comigo. E lembrando, né, a palavra fala, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Muitas vezes você está acolhendo anjos na sua casa e não está sabendo, né? Mas volto a dizer, com toda segurança, desconfiança. Isso é coisa que a gente ainda tem que frisar muito. O outro item a gente fala sobre, no versículo 3, vou ler ele de novo, fala assim, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com ele, todos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado.
Aí é onde eu tive. Aí mexeu um pouco comigo, porque alguns de vocês sabem a minha profissão, né? E você se colocar no lado de uma pessoa que cometeu tanto atrocidade, crime, é complicado mesmo, né? Mas Deus morreu por eles também, né? Jesus veio por eles também. O sol nasce para todos, nasce para ele também. Então o que Deus pede aqui é para que a gente poder orar por eles, né? Fica até difícil de falar isso, porque aí fala assim, pô, mas eles cometeram tanta coisa que não dá para perdoar, né? A gente se coloca no lugar deles, muitas das pessoas ficam com ódio mesmo, né? Raiva de pessoas que cometem o que eles cometeram, né? Vidas foram tiradas, a dificuldade está nisso. Mas a essência do cristão é o perdão, não é? É mais difícil que esteja de falar, é difícil de comentar, mas o perdão ainda é a essência do cristão. Se não há perdão, também, meu ponto de vista, eu não, eu posso estar falando bobagem aqui, mas não há salvação. Porque um coração duro, petrificado ali pelos problemas, pela falta do perdão, como é que a palavra vai entrar, né? Você será um crente ou um cristão, não sei como dizer isso, mas maquiado, né? É só por fora. Será um sepulcro caiado mesmo, né? Bonito por fora, mas por dentro seco. Então, para mim já era difícil, né? Trabalhar com pessoas assim. Imagina orar, mas Deus está me dando a opção de orar. Ele pede que podemos orar e se colocar no lugar dele daqueles que estão sendo maltratados, né? Então, uma das opções é orar por eles também. Outro item que eles deixam aqui, que o pastor comentou e eu achei interessante, é o casamento. Vou ler aqui também, está no versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Gente, quem construiu o casamento foi Deus. Se eu não vou honrar meu casamento, eu vou honrar a Deus. E igual está falando aqui, o leito conjugal. Quando se fala leito conjugal, a palavra diz, é só vocês dois, é só o casal, né? E ele conservado puro. Nada que fora do que Deus permite é permissível, né? Vamos dizer assim. Se torna pecado aquilo que é contra a palavra de Deus. E ele fala aqui, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cara, se você é dentro de casa com sua esposa, uma pessoa, lá fora você é o imoral ou o adúltero, você transgrediu o que Deus constituiu, que é o casamento. E Deus vai julgar. Ser marido bom dentro de casa é fácil, né? Agora, ser um marido fiel ou esposa, isso aí é ambos, um casal. Então, você também está sendo o famoso ator, né? Aqui é uma coisa, eu falo aqui porque eu estou em casa. Na sua casa você é um e fora você é outro. Não existe isso, não. Quem está vendo isso é Deus. Deus te vê de uma forma só. Então, o casamento também deve ser conservado, puro. E isso é um item que Deus colocou aqui, como diz o pastor, uma forma de agradar a Deus. O outro que ele fala aqui é sobre o quinto item, né?
fala sobre o dinheiro. Jesus já falou sobre isso também, né? Ele quis falar sobre isso como ele já via isso como as pessoas eram outro deus para eles, né? Mamon é o deus do dinheiro. Algumas pessoas entregam sua vida pelo dinheiro, as suas riquezas. E no 5 aqui, né? Lembrando, Hebreus 13, versículo 5, ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isso é uma pergunta, tá, gente? Então Deus está falando aqui: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Já falamos lá em cima, o amor fraternal, a gente manter esse amor, Deus que quer que a gente consolide, né? Que a gente fica firme nele. E livre-se do amor ao dinheiro. Muitas pessoas esquecem a família, esquecem os amigos e dedicam exclusivamente a ganhar o seu dinheiro de uma forma uma dedicação muito exclusiva somente na riqueza, no dinheiro. Eu só quero dinheiro, e às vezes passa pouco tempo com a sua família procurando se enriquecer de uma tal forma que é o único objetivo dele, né? Não é ficar com a família, não é dedicar a Deus, né? Ele colocou o dinheiro. Deus está pondo aqui que o dinheiro, aqui o amor é o dinheiro, ele está colocando acima de Deus. Eu não estou falando aqui que a riqueza é uma coisa que Deus não permite. Não estou falando aqui que ficar tranquilos na sua vida financeira ou se dedicar exclusivamente ficar bem financeiramente. Não estou falando que isso é errado. Eu estou dizendo assim, você ficar exclusivamente o amor ao dinheiro, o amor ao seu luxo mesmo. E esquecer do que é base, família e Deus. Deus está acima do dinheiro, está acima de tudo. Então a dedicação nossa deve ser exclusivamente a Deus. Ele não pode, o dinheiro não pode estar acima de Deus. Então quando ele falou assim, conserve-se livre do amor ao dinheiro. Dinheiro é bom? É bom. É muito bom, é tranquilo, é a gente viver com finanças sem aperto, né? Exclusivamente Deus está dizendo aqui, fica livre do amor ao dinheiro. Você não pode pôr o dinheiro acima de tudo na sua vida, não. E muitas vezes as pessoas têm medo, né? Pô, se eu ficar sem dinheiro, se eu não conseguir, e se um dia eu ficar pobre? E Deus vem com a promessa aqui maravilhosa, falando que nunca o deixarei, nunca abandonarei. Não é porque você tem uma finança, você tem poder aquisitivo maior do que os outros, que você nunca vai precisar de Deus, ou vice-versa. Ou você está na sarjeta, ou está pobre, ou está passando dificuldade, que você vai procurar Deus. Aí a sua finança melhora, você esquece de Deus. Isso também é amor dinheiro, então você trocou, né? É muito fácil também as pregações sobre prosperidade, né? É muito interessante. As pessoas chegam pobre, a outra fala assim, eu cheguei pobre, e Deus me abençoou, hoje eu estou tranquilo. E às vezes até consegue mesmo. Deus permite. Mas passa um tempo, ela vai e conquista e esquece de Deus novamente. Então acho que tem que ter um equilíbrio aí, e Deus acima desse equilíbrio, né? E Deus deixa essa mensagem tão bonita que eu nunca o deixarei, nunca abandonarei. Desde que você ponha Deus em primeiro lugar. Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. E volta a dizer, Deus falou, nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
E ainda ele fala no 6, podemos, pois, dizer com confiança, depois que Deus falou, conserve-se livre do amor ao dinheiro, seja constante no amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade, lembre-se das pessoas que estão na prisão, conserve o seu casamento, o seu leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Essa série de informação que ele está dando aqui, ele está te orientando da forma que ele quer que você viva. E essa forma que ele está mostrando aqui para você viver é uma forma que você está agradando a Deus. Certo? E Deus disse, o Senhor, e ele fala, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Se o Senhor está me ajudando em tudo, de que tenho medo? Por que eu vou ter medo de alguma coisa? Se eu tenho medo do que tá, vou entrar em polêmica, não. Mas se eu estou tendo medo do que está acontecendo, então o que está acontecendo está acima de Deus. Né? Então Deus aqui, ele não... Se você colocou seu problema aqui acima de Deus, não tá, eu estou preocupado, eu estou com medo, então Deus é o seu segundo plano. O Deus não é o seu ajudador, o Deus não é o seu salvador, o Deus não é o seu protetor, né? E depois que você fala assim, não, Deus é meu protetor, Deus é meu salvador, é Deus que cuida, os seus problemas e o que está acontecendo aqui fica em segundo plano, a sua mente fica livre. E o seu louvor, a sua oração, ela vai chegar aos ouvidos de Deus. E vai chegar agradável a Deus. E no final, ele fala assim, e complementando aqui, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Nada. Se Deus está acima de tudo, se Deus é o meu escudo protetor, não tem como, gente. Não como eu ter medo de alguma coisa, não. Aonde eu estiver, ele falou que nunca vai me deixar e nunca vai me abandonar, de que eu vou ter medo, né? A gente tem umas preocupações, a palavra até diz, né? Preocupações. Você está ficando ocupado com uma coisa que ainda há de acontecer. Coloque na mão de Deus. E viva, né? Isso aqui é o que eu queria passar para vocês. Uma coisa bem rápida para falar do que foi pregado numa quarta-feira e o que o Espírito Santo falou comigo. E que isso sirva também para mim, no meu modo de pensar, que seja fugiu a palavra, uma forma de viver, sabe? Dentro desse versículo aqui, eu consegui fazer do jeito que está aqui, eu creio que a vida ela é muito melhor. Ela fica mais fácil compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E é simples o que ele pede, porque Deus é Deus, mas pela sua simplicidade. E ele é Deus pela sua misericórdia e amor. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Não deu para falar no Instagram da Célula Arca, mas é isso aí. Vou finalizar aqui com uma oração e agradeço todo mundo aí que participou. Deus abençoe todos e que fale aos corações de vocês depois que vocês lerem aqui também. Está em Hebreus capítulo 13, versículo de 1 ao 6. Depois dá uma lidinha lá, às vezes o Espírito Santo vai falar de uma forma diferente com vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelos participantes que aqui estão, Senhor. Obrigado pelo dia, Pai.
pelo ar que respiro, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, amor, Pai. E que isso que lemos aqui, Pai, na tua palavra, seja uma forma de viver, Senhor. Uma forma dedicada ao Senhor, que realmente te agrade, a forma que a gente vai viver, da forma que a gente vive, Pai. Conforme a tua palavra, conforme a forma que o Senhor quer que vivemos, Senhor. Seja a nossa vida um livro aberto, Senhor. Sem mentira, sem pecado, Senhor. E a dedicação ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como é no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau para vocês, um abraço.